Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como fazer todos os acordes básicos do violão a partir de 4 formatos e quais são esses acordes básicos. E como base dessa aula aqui a gente vai usar o Guia Prático de Acordes para Iniciantes, que é algo que eu fiz, que eu disponibilizei lá no Instagram. Se você quiser receber também aqui esse Guia Prático de Acordes, se você gostar do conteúdo que eu te explicar aqui, aí vou deixar as informações, depois eu vou falar durante o vídeo como você pode conseguir também de maneira gratuita. Claro que você não vai receber encadernado assim, porque não tem como mandar para todo mundo, mas você vai receber em PDF, você pode fazer isso aqui também, encadernar, ou tirar suas cópias físicas para você estudar. Então, nesse vídeo aqui você vai entender aqui quais são os acordes básicos e vai entender como você fazer eles de forma simples. Com 4 formatos, você faz todos os acordes básicos, que vai entender quais são eles. E além disso, eu vou dar já uma introdução à lógica de que quando você olha isso aqui, parece muita coisa, parece muitos acordes, porém dentro da música é muito mais simples do que parece. Você não utiliza 24 acordes dentro de uma música. Existe uma regra que você utiliza 3 acordes, você se utiliza 6 acordes, 3 maiores, 3 menores. Vou explicar isso um pouquinho, mas só quero mostrar como faz os acordes básicos a partir de 4 formatos. E se você veio do Instagram e você já tem a apostila aqui, você vai ver que na página 4 a gente tem quais são esses acordes, que são os acordes maiores e os acordes menores, que são exatamente isso aqui: acorde Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Desse lado aqui os maiores, desse lado aqui a gente tem os menores. Os que tem o M minúsculo são acordes menores, os que não tem nada são acordes maiores. Basicamente esses são os acordes básicos. Por que acordes básicos? Eles são acordes básicos porque a gente consegue tocar qualquer música simplificada fazendo esses acordes aqui. Fora, tirando os acordes básicos, a gente tira aqueles acordes que tem números na frente, ou que tem uma barrinha com outros acordes, e a gente retira esses acordes. A gente retira essa sofisticação dos acordes. E esse primeiro que sobra é esse aqui, que é o acorde básico. Como diria um amigo meu, os acordes bolachões. E se você se interessa por esse assunto de violão e guitarra, eu te convido a clicar aí embaixo aí e se inscrever no canal para você não perder vídeos sobre isso por aqui. E para começar, a gente vai aqui na página 6, se você já tem. A gente vai começar pelo formato de Lá maior. Então, vamos passear aqui. A gente vai passear primeiramente pelos 12 acordes maiores. Depois a gente vai passear nos 12 acordes menores. Observe só que interessante. O primeiro formato que a gente vai trabalhar vai ser o formato de Lá maior. Então tem aqui o acorde de Lá maior. Observe que eu tenho 12 acordes. E a gente vai começar pelo formato de Lá, que é o que está na página 6 ali. O meu acorde de Lá maior, ele é esse daqui. Esse aqui é o meu acorde de Lá maior. E a partir desse formato do acorde de Lá maior, eu consigo gerar muitos outros acordes utilizando o mesmo formato, apenas colocando a pestana aqui com o meu dedo indicador. Então, se eu pegar aqui o acorde de Lá e caminhar meio tom para frente com ele, e colocar esse dedo aqui, prendendo a minha quinta e a minha primeira acorde, deixando a sexta abafada, porque ela não precisa sair o som. Quando eu faço isso, eu tenho o meu acorde de Lá sustenido. Observe que é a mesma coisa. Aqui eu tenho um Lá. No mesmo formato de Lá, meio tom para frente, eu tenho um Lá sustenido. Logo vou marcar aqui, tá vendo? Comecei com um Lá. Tenho logo na sequência o Lá sustenido. Depois do Lá sustenido, eu caminho meio tom para frente aqui. Eu tenho o Si. Nossa, olha o Si aqui, ó. Se eu caminhar meio tom para cá, o que eu tenho? O acorde de Dó. Caminhar mais meio tom para frente, eu tenho um acorde de Dó sustenido. Mais meio tom para frente, eu tenho um acorde de Ré
e mais meio tom para frente aqui, eu tenho um acorde Ré sustenido. Ou seja, só aqui no formato de Lá eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acordes. Se eu continuar aqui, ele continua Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, mas vou parar por aqui. Então essa é o primeiro formato que a gente vai usar, que é o formato de Lá maior. E durante esse percurso aqui, a gente fez acordes de Lá, Si bemol, Si, Dó. Por exemplo, o acorde Dó tem outras formas de fazer ele. Posso fazer ele assim também. Dó sustenido, Ré. O Ré também pode ser esse daqui. Ré sustenido. Aqui tem Mi. O Mi também pode ser esse daqui. Então eu estou explicando uma das formas de fazer, que a partir dessas 4 formas a gente consegue fazer todos os acordes. Inclusive, lá dentro da apostila também você vai ter os formatos mais simples, que são os formatos sem pestana. A última parte do dicionário você tem isso. Depois de fazer o formato do Lá maior, a gente vai entrar aqui na página 8, onde eu tenho o formato de Mi maior. No formato de Mi maior, observe também aqui. Esse é o meu acorde de Mi. Então eu já fiz o acorde de Mi, vou marcar ele aqui, entre os acordes básicos. Mi maior. A partir do formato de Mi, se eu caminhar meio tom à frente com o Mi e colocar a pestana, né? Esse aqui é o Mi, meio tom para frente. Por que eu chamo de formato de Mi? Porque é o mesmo formato que dos meus dedos. Eu só subi um tom para frente. Então, subi meio tom. Se eu fiz isso aqui, formato exatamente o mesmo. Por isso eu falo formato de Mi. Subi meio tom do Mi, eu tenho aqui o Fá. Subi meio tom do Fá, tenho o Fá sustenido. Meio tom para cima, tenho o Sol. Meio tom para cima, Sol sustenido. E aqui eu volto para o lado de novo, que foi de onde eu parti. E se eu continuar aqui, Si bemol, Si, Dó, que é o mesmo Dó aqui, que é esse mesmo Dó aqui. Por exemplo, no formato de Mi, eu cheguei aqui no Sol. O Sol também pode ser feito assim, pode ser feito assim, pode ser feito assim, pode ser feito assim. Todos eles são Sol. Estou explicando aqui para você uma forma de fazer. Aliás, 4 formas de fazer. Então olha só que interessante. Já a partir daqui, com 2 formatos, que foi o formato de Lá e o formato de Mi, a gente passou por todos os acordes básicos. O interessante aqui é que se você está com a apostila, você vai ver que tem um número da casa que está pestando. Então o Mi aqui, o Fá, você vai ver que marca a primeira casa nessa pestana, Fá sustenido, a segunda casa está na pestana. Então você tem isso aqui detalhado para você treinar na sua casa. Eu vou falar agora o próximo formato, que vai ser o de Lá menor. Mas antes de falar o formato de Lá menor, se você está se interessando pela aula, se achou interessante esse negócio aqui, o Guia Prático de Acordes para Iniciantes, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas durante um tempo ele vai estar disponível gratuitamente. Você olha aqui no link aqui embaixo, se tiver o link lá com a descrição, vai ter meu link do WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para mim, falando que assistiu o vídeo no YouTube e se interessou por o guia dos acordes para iniciantes, esse dicionário de acordes. Aí você fala que você tem interesse, que a gente vai enviar para você gratuitamente. Em PDF, né? Não vai ficar esperando que chegue por correio, né? Que se vou gastar 10 mil reais mandando, dependendo da quantidade de pessoas que pedir, né? Mas do local. Hã? E do local. E do local. Ah, eu tô aqui na Rússia, eu quero. Então não dá. Então a gente vem PDF, aí você vai ter o trabalho simplesmente de ir num lugar, tirar, imprimir, encadernar se quiser, ou usar simplesmente as folhas para você treinar. Então, gratuitamente, se você tiver gratuito ainda, você olha as informações aqui embaixo, vai mandar uma mensagem dizendo isso que eu falei, falando que veio do YouTube e que você tem interesse em receber também gratuitamente o Guia Prático de Acordes para Iniciantes. E agora a gente vai partir aqui para o Lá menor. O formato de Lá menor. Então vamos lá. A gente fez antes o formato de Lá maior. Vamos fazer aqui o formato de Lá menor. Lembra de explicar as lógicas das músicas no final do vídeo que eu falei, caso eu esqueça. Então eu tenho aqui o formato de Lá menor. Então a gente já começa. Lá menor. Aqui.
eu tenho o formato de Lá menor. Então eu já comecei aqui, ó, Lá menor. Depois do Lá menor, vou fazer o Lá menor com esses 3 dedos, andando meio tom com o Lá menor, eu tenho o Lá sustenido menor. Vamos seguir a mesma lógica aqui. Meio tom para frente, tenho o Si menor. Meio tom para frente, Dó menor. Meio tom para frente, Dó sustenido menor. Meio tom para frente, o Ré menor. Por exemplo aqui, esse Ré menor é esse mesmo Ré menor. Se você já tem uma certa experiência, já pesquisou cifra na internet, você lembra desse, talvez você não conheça esse, mas é exatamente o mesmo. Ré menor. Depois do Ré menor, tem o Ré sustenido menor. Depois do Ré sustenido menor, se eu continuar aqui, eu tenho o acorde de Mi menor. Mi menor, lembra qual que é? Esse aqui é o acorde de Mi menor, que é o mesmo que esse aqui. Que é o mesmo que esse aqui. Então, formas de fazer diferente. Cheguei nessa forma aqui, ó, de Ré sustenido menor. Eu vou partir para o próximo formato, que é o formato de Mi menor. Fiz o Mi menor aqui. Andei meio tom para frente. Tenho o Fá menor. Andei meio tom para frente. Fá sustenido menor. Meio tom para frente. Sol menor. Mais meio tom. Sol sustenido menor. Aí mais meio tom para frente, eu repito. Tenho novamente aqui o Lá menor. Então perceba que com o formato de Lá maior, Mi maior, Lá menor e Mi menor, acho que eu misturei aqui, né? Mi maior, Lá menor e Mi menor. A partir desses 4 formatos. Tá tudo na apostila, caso você tenha interesse depois. Se você não sabe, se tiver interesse. Mas a partir daqui, perceba que eu fiz todos os acordes. Essa é uma das formas de fazer. Porque, como eu falei, o Dó tem várias formas de fazer. O Mi, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim. Então, existem diversas formas. Eu estou te mostrando uma forma que, de maneira geral, você consegue enxergar todos os acordes básicos que tem no instrumento. Aí eu tinha falado da música. Na prática, como que isso funciona na música? Você fala assim, ah, mas é muito acorde. Como é que eu vou entender uma música? Muita coisa para memorizar. Mas aí vamos lá, vamos entender que lógica é essa aqui. E se você está se interessando, se achou interessante esse conteúdo até aqui, se depois dessa explicação toda, se você achar que merece um like, um joinha, clica aqui embaixo no vídeo e deixa o seu joinha. Inclusive, pode deixar também o comentário sobre o que você achou dessa aula. Se você já conhecia isso aqui, se você não conhecia. E sobre o que eu vou falar agora, que é o campo harmônico, que talvez se você é bem iniciante, você não vai entender muito bem, talvez você nunca ouviu falar. Eu vou dar uma base para você entender. Eu vou imaginar aqui uma música, por exemplo, no formato de... Aliás, na tonalidade de Ré maior. Se eu tiver uma música na tonalidade de Ré, aí você pensa, mas é Ré, a música está em Ré. Vou ter que memorizar todas as casas, memorizar todos os acordes, onde está o maior, onde está o menor. Mas na verdade, se você pegar uma música em formato de Ré não, uma música na tonalidade de Ré, olha só, uma música em formato de Ré, ela basicamente vai usar 6 acordes, uma música simples. Se a música está em Ré, vou colocar aqui do lado, uma música em Ré maior, ela vai usar o acorde de Si menor, vai usar o acorde de Mi menor, Fá sustenido menor, vai usar o acorde de Sol e o acorde de Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente a música vai estar dentro disso aqui. E dependendo do tom que a música tá, vai mudar, mas basicamente são 6. Mas além de ser 6, não são 6 aleatórios, são 6 que seguem o mesmo formato no instrumento. Então vamos lá, se eu pegar aqui o Ré, se eu imaginar uma música em formato de Ré, que eu não vou cantar, porque se eu cantar começa a estragar o vídeo, né? Mas uma música em formato de Ré, que acordes que ela usa? Ela vai usar o acorde que está aqui em cima e o acorde aqui para trás, os maiores. Ré, Lá e Sol.
E menores, ela vai usar o menor que está um tom para frente, o menor que está aqui e o menor que está aqui em cima. Pra gente não complicar muito, vamos ficar nos 3 maiores. Uma música em Ré maior, vai usar Lá, Sol. Então eu estou tocando uma música em Ré, ela vai ficar passeando por aqui. Eu achei que era a música Seu Guarda, eu não sou. Você tem. Já sai do tom, já. Não vou cantar, não. Pareceu. Mas você conhece a música do Sou Guarda, Não Sou Vagabundo, não sou alguém? Essa música é assim, por exemplo. Eu usei formatos, eu não tô pensando nem o nome do acorde. Se eu fosse tocar essa mesma música em Dó, eu usaria a mesma forma de fazer. Agora eu não sei mais. Ia ser isso. Em questão de acordes. Aprenderam uma música. Sem querer ensinar a música, nem era isso que eu tava, não tava tocando música nenhuma. Mas é isso, então existe essa lógica. Você não necessariamente vai memorizar de cara tudo isso aqui. Porque as músicas, elas vão seguir o mesmo padrão de forma de fazer aqui dentro do seu instrumento, seja violão, seja uma guitarra. Bom, então, acho que é isso. Se você gostou dessa aula, quer receber também, Guia Prático de Acordes para Iniciante, que tem todos os acordes que eu falei. E além disso... Mostrando como faz, né? Sim. E tem também os acordes em formato sem pestana, que a gente tem o Dó, o Ré, Ré menor, Mi menor, Lá, que são os acordes sem pestana. Todos os acordes básicos. Isso aqui eu gostaria de ter recebido quando eu era iniciante, ter feito um para mim mesmo, quando estava aprendendo, lá no ano de 1730 e não sei quantos. Porque muitas vezes o aluno fica perdido em saber quais são os acordes que ele tem que aprender. Então isso aqui vai te ajudar muito. Então se você quer ter acesso, acessa, olha aqui embaixo o link. Se tiver disponível, você clica lá, vai mandar mensagem no WhatsApp falando que quer também ter acesso a esse guia, esse dicionário de acordes. Bom, e é isso aí, vou ficando por aqui. Se você veio do Instagram, muito obrigado por acompanhar essa aula. Se você estava no YouTube já, obrigado também por ter acompanhado essa aula. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.